Bom, Mahabharata, volume 1, capítulo 27, Bhima encontra-se com Hanuman. Repentinamente, Bhima notou aves aquáticas erguendo-se ao céu não muito longe. Horrorizadas pelos estrondos, entendendo que certamente havia água por perto, que, pressupondo as flores de lótus cresciam na água, colocou-se em direção àquelas aves. Logo avistou um aprazível lago, com incontáveis lótus e lírios, no qual mergulhou e nadou como um elefante ensandecido. Refrescando e liberto da fadiga, saiu da água e soprou um som terrível do seu búzio. Examinando o lótus, no entanto, percebeu que não eram iguais àquele desejado por Draupadi. Ele então disparou mais uma vez, montanha acima. Ele ouviu um barulho deveras alto, bem à sua frente. O som ecoou ao redor de toda a montanha e fez com que os pelos de Bhima se arrepiassem. Ele correu adiante a fim de ver o que poderia haver produzido semelhante som, momento no qual encontrou um imenso macaco no caminho, macaco este que se encontrava a golpear o solo com a sua longa cauda e assim fazia a terra tremer. O macaco era refulgente, assemelhava-se a uma candente colina de cobre. Ele tinha ombros largos, cintura fina, sua face brilhava como a lua cheia, e por trás dos seus lábios delgados, Bhima podia ver dentes afiados e brancos, como pérolas. Vendo obstruir seu caminho como uma colina, Bhima urrou para ele. O macaco, nada obstante, não pareceu impressionar-se. Ele abriu lentamente seus olhos avermelhados e olhou para Bhima com indiferença. Por que Por que me despertastes de meu sono? Estou doente e mereço tua bondade. Com efeito, visto que és um ser humano, deves conhecer os códigos religiosos e deves mostrar gentileza para com todas as criaturas inferiores. O herói parece seres desconhecedor da virtude, portanto vieste aqui forçosamente, matando animais pelo caminho. Quem és tu? Para onde vais? Não sabes que não podes ir além? Este caminho conduz ao céu e homens não têm acesso ao mesmo, senão que exclusivamente aqueles que são bem-sucedidos em práticas ascéticas podem acessar as regiões celestiais. Portanto, volta prontamente para o lugar de onde viestes, ou então descansa aqui um pouco e goza das doces frutas e da água límpida. Ou melhor, dentre os homens, não tentes forçar tua passagem e destar-te morrer em vão. Intrigado, Bhima respondeu polidamente: Quem és? Quem és? Ó respeitável, por que tens a forma de um macaco? Quanto a mim, pertenço à ordem real, sou descendente de Kuru, filho do rei Pando, e nasci na dinastia lunar, fruto da união de Kunti e Vayu. Meu nome é Bhima. Sou um mero macaco, não te permitirei passar. Vai-te embora neste momento, a fim de que não te encontres com a destruição. Bhima viu a sua ira despertar-se. Quem era aquele bugio? Ó macaco, não te peço permissão alguma, tampouco estou interessado em ouvir teus pensamentos do concernente à minha destruição. Sai do caminho ou experimentarás a força de minhas mãos. O macaco ainda falando em voz apática disse: Estou doente, logo não consigo mover-me. Se tens de transpor-me, passa por cima do meu corpo. Bhima balançou a cabeça. Como posso passar por cima de ti, sabendo que a onipresente superalma, o Senhor de todos os seres, reside em teu coração, assim como no coração de todos os seres? Não posso desconsiderar. Bhima olhou com atenção para o macaco, que o fez pensar no grande Hanuman, o devotado servo do Sr. Rama. Seria ele? O macaco Hanuman, todavia, vivera em uma era distante. Como poderia ainda estar vivo? Isso significaria ter a idade de quase 1 milhão de anos. Não, isso não era possível. Bhima prosseguiu. Se eu fosse um ignorante da superalma, eu saltar-te-ia, bem como toda a montanha, tal como Hanuman pulou por sobre o oceano.
O macaco voltou-se para Bhima com olhos arregalados. Quem é esse Hanuman que pulou por sobre o oceano? Dize-me se conheces sua história. Ele foi meu irmão, gerado pelo deus do vento e dotado de inteligência e força. Ele foi o melhor dos macacos e é celebrado no Ramayana. Pensando no bem da esposa de Rama, Sita saltou 100 jójanas por sobre o oceano até pousar em Lanka, igualando em força e bravura, daí ser-me possível punir-te. Coloca-te de pé, macaco, e dá passagem. De outro modo, atirar-te-ei na morada de Jamraj. O macaco permaneceu calmo. Envelheci, razão pela qual não consigo locomover-me. Por favor, move minha cauda e vai adiante. Bhima caminhou até o macaco, o qual agora estava certo de não ser Hanuman, visto que o poder de Hanuman era ilimitado. Aquele primata era simplesmente um insolente, impotente macaco que merecia ser punido por obstruir o seu caminho e recusar a levantar-se. Talvez fosse até mesmo um Rakshasa que assumira o disfarce e guardava por uma oportunidade para atacar. Bhima decidiu pegá-lo pela cauda e girá-lo até que a vida o deixasse. O Pandava abaixou-se e pegou o panda abaixou-se e pegou despreocupadamente a cauda do macaco com sua mão esquerda. Para o seu espanto, entretanto, deparou consigo incapaz de mover a cauda. Empunhando firmemente a cauda do macaco com ambas as mãos, Bhima puxou com força, a despeito de tentá-lo com toda a sua força, a cauda não se moveu. Seu rosto contraiu, seu corpo molhou-se em transpiração e seus olhos giraram, malgrado que Bhima não se viu capaz de deslocar a cauda de sua posição sequer uma polegada. O Pandava deu-se conta que aquele não era um macaco ordinário, tampouco um demônio, como conjecturara. Humilhado, curvou sua cabeça e, com as palmas das mãos unidas, disse: Perdoa minhas palavras ásperas, és um Siddha, um Gandharva ou um deus? Estou curioso. Quem és tu? Em tal forma de macaco busco por teu refúgio e indago-te na disposição de um discípulo. Se tua identidade não é um segredo, peço-te o obséquio de revelá-la, este que se endereça a ti. O macaco ergueu seu tronco, ó castigador dos inimigos. Como estás curioso, responder-te-ei o que perguntas. Para teu saber, sou filho da vida do universo, Vayu, nascido do ventre Keshari. Sou o macaco chamado Hanuman, o qual mencionaste. Embasbacado, Bhima ouviu Hanuman narrar a famosa história do Ramayana. Narrativa esta, já conhecida pelo Pandava. Quando Hanuman concluiu, lágrimas escorreram dos olhos de Bhima, que se atirou ao solo em reverências. Uma vez novamente, de pé, dirigiu-se ao líder dos macacos, tomado de felicidade. Ninguém é mais afortunado que eu, porquanto agora vejo meu afamado e poderoso irmão. Ó grandioso, tenho apenas um desejo. Por favor, mostra-me a forma com a qual transpuseste o oceano em um salto. Uma vez que o faças, hei de ter completa fé em teu verbo. Hanuman retorquiu. Aquela forma não pode ser vista nem por ti, nem por outros, pois quando saltei por sobre o oceano, tudo era muito diferente do que é hoje. Tratava-se de uma diferente era, na qual tudo era maior. Agora que Kali Yuga está prestes a começar, tudo se encontra reduzido. Não mais me é possível exibir aquela forma descomunal, porque todo ser tem que submeter aos ditames do tempo, e eu não sou exceção. Destarte, por favor, não me peças para revelar aquela forma. Ouvindo Hanuman falar, Bhima viu suscitada sua curiosidade por aprender mais com seu antigo irmão. Por favor, diz-me ao Hanuman quais são as diferenças entre cada era. Vives praticamente desde a primeira era, como as pessoas buscam por religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação em cada uma das eras. Né? Hanuman começou com Satyuga,
Naquela idade, todo ser vivo era autorrealizado, devotado ao serviço do Senhor Supremo. Com a sucessão de cada era, porém, tudo se reduz e se degrada. A virtude que é inteiramente manifesta na primeira era reduz-se em um quarto a cada era. Na atualidade, Hanuman explicou a virtude e a religião que já se perderam em 3/4. Até o fim de Kali Yuga terão desaparecido por completo. Hanuman concluiu: à medida que as eras progridem e a virtude esvai-se, igualmente se esvaem a natureza e as habilidades humanas. Tudo se torna inauspicioso. Nessa era, mesmo os atos religiosos produzem resultados contrários. Como então posso mostrar a forma com que saltei pelo grande oceano? E mesmo se pudesse, por que um homem douto como és deveria pedir algo tão desnecessário? Não obstante os argumentos, Bhima estava insistente. Ele sentiu que Hanuman era capaz de exibir a sua mais poderosa forma, malgrado sua relutância. O Pandava desejava muito fortemente ver aquela forma e declarou que não partiria antes de vê-la. Por fim, o melhor dos macacos condescendeu, pedindo que Bhima se afastasse. Hanuman levantou-se, expandiu seu corpo a proporções colossais. Ele tomou todas as direções, tornando-se tão grande que parecia uma segunda montanha Vindhya. Em uma voz que ressoava pela floresta, dirigiu a palavra ao apavorado Pandava. Ó Bhima, eis a extensão até a qual podes ver minha forma. Eu poderia prosseguir expandindo-me quase ilimitadamente. Meu tamanho e meu poder crescem em meio aos inimigos à proporção da força destes. Os devotados servos de Rama jamais podem ser superados por inimigo algum. Mahabharata, volume 1, capítulo 27. Bhima encontra-se com Hanuman. Bhima sentiu os pelos do seu corpo se eriçarem, caindo de joelhos, disse: ó Senhor, ó poderosíssimo, satisfez-me vendo tua forma similar à montanha Mainaka. Dado seres capazes de exibir tamanho poder, por que Rama teve pessoalmente de confrontar Ravana? Contigo ao seu lado, que necessidade lhe havia de batalhar contra aquele Rakshasa? Parece-me que poderias haver assolado Lanka com todos os seus guerreiros, elefantes e quadrigas sozinho e prontamente. Rama retornou ao seu tamanho normal e respondeu solenemente: ó descendente de Bharata, ó guerreiro de braços poderosos, exatamente como dizes. Aquele desprevível Ravana não era um rival à minha altura, mas eu, se o houvesse matado, a glória do filho da Dasharata haver-se-ia obscurecido. Matando ao rei dos demônios e resgatando Sita, meu senhor Rama estabeleceu sua fama e sua glória entre homens. Hanuman, nesse momento, disse a Bhima que voltasse para os seus irmãos. Bhima, no entanto, disse que primeiramente tinha de encontrar a fonte daqueles lótus de 1000 pétalas. Hanuman mostrou-lhe o caminho até a floresta onde cresciam. Ali está a rota pela qual se chega à floresta Saugandhika, onde verá os jardins de Kuvera, os quais são guardados pelos Yakshas e Rakshasas. Em um grande lago encontram-se as flores que estás buscando para tua esposa. Hanuman adiantou-se e abraçou Bhima. Com afeição, ele o instruiu brevemente na ciência da governação. E então disse-lhe: ó Bhima, havendo novamente entrado em contato com o ser humano, experimento em minha mente a presença do meu senhor Rama, que é Vishnu encarnado e é o sol radiante para a flor de lótus chamado Sita, e o mesmo sol radiante para a escuridão de nome Ravana. Devido a isso, desejo prestar-te algum favor. Pede-me o que quer que desejes. Se assim for tua vontade, irei a Hastinapura e matarei os insignificantes filhos de Dhritarashtra e reduzirei a sociedade a pilhas de escombros. Se preferires, posso amarrar Duryodhana e trazê-lo aqui. Dize-me o que posso fazer por ti. Bhima respondeu que tinha por certo seu êxito caso Hanuman simplesmente te oferecesse seu suporte e suas bênçãos.
Mesmo sua presença no campo de batalha seguraria a vitória. Hanuman respondeu: quando correres junto para arremeter-se contra o inimigo e rugires como um leão bravio, somarei meu rugido aos teus. Ademais, permanecendo na bandeira da quadriga de Arjuna, amedrontarei o coração de teus inimigos com os meus gritos terríveis. Depois de abraçar mais uma vez seu irmão, Hanuman disse-lhe que partisse para Sougandika. Vendo o faiscar dos impetuosos olhos de Bhima, prestes a partir, Hanuman segurou pelos braços e disse: não pegues as flores à força, caro jovem. As personalidades celestiais devem sempre ser protegidas. Deste modo, outorgar-te-ão suas bênçãos. Como Kshatriya, tu deveria proteger outras entidades vivas humildemente, e também cabe a ti manteres tuas paixões sob controle. Vai-te em paz, despeço-me de tua pessoa. Hanuman desapareceu e Bhima colocou-se a destino de Sougandika. Conforme andava, refletia na forma majestosa que Hanuman mostrara-lhe. Quem poderia imaginar semelhante visão, quer no céu, quer na terra? Bhima também rememorou as glórias de Rama, a grande batalha que travara por Sita com os préstimos de Hanuman. Milhões de rakshasas foram mortos. Bhima sabia de uma peleja similar, aguardava os Pandavas, peleja na qual participaria novamente o onipotente Senhor, a original Pessoa Suprema. O mundo estava prestes a ser varrido de elementos indesejados. Duryodhana e seus irmãos não eram melhores do que os pecaminosos rakshasas que Krishna destruíra como o Senhor Rama. Como então poderiam reinar o mundo? Certamente era o desejo do Senhor que fossem aniquilados. Logo a mente de Bhima novamente voltou-se para o que rodeava. Ele mais uma vez estava correndo muito velozmente, mas a beleza das matas, dos bosques, dos pomares, dos lagos, dos rios não lhe passavam desapercebidos. A brisa fresca ainda carregava aquela cativante fragrância das árvores de flores desabrochadas. Manadas de elefantes vagueavam como nuvens pelo céu, também vagueavam búfalos, ursos, leopardos e veados. Bhima foi adiante e logo após o meio-dia chegou finalmente à região Sougandika. Lá ele viu o lago repleto de viçosos lótus dourados, exatamente como aquele que fora soprado até os pés de Draupadi. Cisnes nadavam sobre o espelho da água e outros pássaros aquáticos misturavam-se a eles, todos produzindo sons deleitosos. O lago parece ser nutrido por fontes montanhescas que mergulhavam nele em cascadas que cintilavam ao sol. Um dossel de árvores verdes e douradas que dançavam gentilmente com a brisa, né? Provém a sombra ao lago das arenosas margens do lago. Pilhas de pedras preciosas avistavam-se aqui e ali, além dos lótus de 1000 pétalas. Outras graciosas flores de coloração azul escura desabrochavam sobre talos feitos de gemas vaidúria. A mente de Bhima foi roubada pela beleza daquelas flores. Contudo, os milhares de guardas yakshas e rakshasas que couberam ordenar proteger o seu lago viram Bhima chegar ali. Eles foram até ele e seu líder gritou: quem és tu, ó refugente? Por que viestes aqui trajando pele de veado e ao mesmo tempo portando armas? Somos os Krodavachas, guardiões deste lago. Sou Bhimacena, filho de Pandu, vim junto de meu irmão mais velho, Dharmaraj, para Badarikashram. Lá também está minha querida esposa Draupadi. A brisa levou-lhe um excelente lótus de Sougandika e ela pediu-me que levasse mais. Ó, vigias da noite, vim aqui destar-te de sorte a satisfazer aquela fidalgo de atributos impecáveis, pois seu desejo é-me sempre uma ordem. O Rakshasa deixou seu chuço sobre o chão e objetou: ó, melhor dentre os homens desse local é onde Kuvera mais gosta de descontrair-se. Humanos não podem divertir-se aqui, tampouco podem levar as flores e frutas deste lugar. Somente as personalidades celestiais são autorizadas a desfrutar deste lago. Outros que os tentem, desrespeitando o Senhor da riqueza, certamente são destruídos. Visto que desejas escolher os lotos pertencentes a Kuvera, sem a permissão deste, como te podes dizer, irmão de Dharmaraj? Não procedas com um ato ímpio. Antes solicita a permissão de Kuvera e somente então adentra o lago.
Bhima mostrou indiferença em relação ao aviso. Ele tinha pouca consideração pelos Rakshasas e certamente não seria instruído por eles quanto o que fazer. Completamente esquecido do conselho de Hanuman, empunhou sua massa e vociferou: Ó Rakshasas, não vejo o ilustre Kuvera aqui, e mesmo que se o visse, não mendigaria por essas flores. A mendicância não figura entre os deveres de um kshatriya. Em todo caso, esse lago se fez nascer sobre a montanha e pertence a todos. Kuvera não o criou. Tampouco criou as flores de lótus. Por que, então, eu deveria pedir-lhe permissão? Havendo assim falado, Bhima mergulhou no lago e começou a reunir em suas mãos os lótus. Os Kaudavas foram em sua direção, bradando que descontinuasse seu roubo, mas Bhima ignorou-as. Segundo seu entendimento, as flores eram propriedade daquele que as criara, Deus, e não a propriedade de algum Deus menor. Bhima considerava ter tanto direito sobre elas quanto tinha Kuvera. O Pandava sabia que Draupadi, antes de dá-las a qualquer outro alguém, oferecê-las ia primeiramente ao Senhor Krishna. Vendo Bhima pegar as flores a despeito de suas advertências, os guardas superiores comandaram os demais: apanhem-no, detenham-no, amarrem-no. Os Rakshasas adentraram as águas rasas e Bhima preparou-se para combatê-los. Com sua massa em mãos, massa essa incrustada de ouro similar à massa de Jamaraj, Bhima respondeu vociferante: preparai-vos para enfrentar-me. Os guardas cercaram Bhima, que girou sua massa contra os Rakshasas, que o fechavam em um cerco. Heróico e destemido, o filho de Vayu era devotado de retidão e a verdade, a razão pela qual nenhum inimigo seria capaz de rivalizar suas proezas. Ele matou centenas de Kaudavas, começando com o principal deles. Muitos deles caíram dentro da água, com suas pernas e seus braços quebrados. Bhima tornou-se um furioso ciclone. Também era sua fúria que os Rakshasas mal eram capazes de olhar para ele enquanto lutava. Pávidos começaram a fugir, subindo aos céus. Vendo os guardas equiparem, Bhima abaixou sua massa e continuou a colher flores de lótus. Ele bebeu água inconspurcada, a qual tinha sabor similar ao néctar celestial, a qual restaurou suas forças. Enquanto colhia as flores, mentalmente ele as presenteava a Draupadi. Os Kaudavas, tomados de horror, correram de volta a Kuvera e disseram-lhe o que transcorrera. O deus apenas sorriu e disse: deixa Bhima pegar tantos lótus quanto queira para Draupadi. Eu já estava ciente que ele viria. Após o verbo ser omesso, os guardas retornaram ao lago. E viram Bhima divertindo-se sozinho em suas águas com um grande número de flores de lótus na margem próxima a ele. Eles observaram-no em silêncio, mantendo uma distância segura.